brasileiro. Interessante. E é muito interessante o que você falou, Felipe, porque eu também penso isso. Livros são máquinas do tempo. É que a gente não consegue viajar para o passado, mas o tempo todo estamos viajando para o futuro. Então, o que eu escrevi agora vai estar disponível para alguém que vai estar aqui depois que eu me for, por exemplo. E uma das coisas mais interessantes do ser humano, uma das vantagens que a gente tem, é que nós conseguimos acumular muito conhecimento de forma externa, né? Leões não conseguem escrever sobre suas caçadas para educar as próximas gerações, golfinhos não conseguem fazer poesia falando de deuses marinhos, mas o homem fez e faz e continuará fazendo isso ao longo da história. Então a gente consegue armazenar muito conhecimento de forma externa e aí você consegue ter acesso à cabeça de um cara que morreu há 2000 anos pegando aquilo que ele escreveu. É o que você falou das ferramentas tecnológicas. Tem IA que está lendo o conteúdo de autores antigos e te respondendo como se fosse o autor, fazendo uma tentativa disso. Os leões e os golfinhos também acumulam conhecimento e passam adiante. A genética é conhecimento, né? Só que é um conhecimento bastante específico sobre aquilo que vai ser bom para aquela raça. Se tu parar para te perguntar qual que é o propósito da vida, um biólogo talvez diria que é a perpetuação das espécies. Um geneticista, neodarwinista, talvez diria que é a perpetuação do gene, de uma forma mais egoísta. Gene egoísta. O filósofo talvez diria que o propósito da vida é fazer esse tipo de pergunta. Eu acho que um dos propósitos é acumular conhecimento, criar conhecimento. E o conhecimento que você está chamando de conhecimento externo ao corpo é um veículo muito mais eficiente e rápido para se criar conhecimento. Porque na genética, para tu ter um conhecimento novo, tu leva gerações. É no trial, né? A tentativa e erro, né? Esse tipo de conhecimento externo, conhecimento do método científico, das histórias e das lendas, cara, num diálogo, às vezes eu posso criar conhecimento ou te persuadir a adotar uma mudança, coisa que no tempo, na escala temporal da genética, leva muito... É muito distante, né? Então, esse acúmulo de conhecimento externo, capacidade da gente manipular símbolos, persuadir um ao outro rápido, mudar de ideia com esse tipo de conhecimento, é uma das coisas que distingue o ser humano e, para mim, é um dos propósitos da vida, porque todo mal, toda grande peste, toda grande doença que extermina populações, toda grande catástrofe podia ser resolvida com mais conhecimento, se tu parar pra pensar. Então, o progresso é um acúmulo infinito de conhecimento que gera novos problemas, e a gente gera novos conhecimentos para resolver esses problemas e assim por diante. Acabou de fazer isso, né? Eu acabei de aprender. Exato. Subscreveu essa ideia, não? Mas sabe quem De era... forma inteligente, inclusive. Mas sabe quem, de certa maneira, era contra livros? Quem? Platão. Por quê? Num dos diálogos do Platão, ele costuma usar o Sócrates como um personagem, né? Então você não sabe o que é o personagem Sócrates, o que foi o filósofo Sócrates anterior a Platão, professor dele. Mas ele pega um diálogo onde ele volta ao Egito Antigo e ele pega o deus do conhecimento, Thoth, falando para um faraó que tinha inventado algo novo, que era a escrita. Ele falou, com isso aqui nós temos um fármaco contra o esquecimento. Aí o faraó falou, não. Na verdade, com isso o pessoal vai esquecer mais rápido porque está anotado de maneira externa. Vão poder ficar consultando, mas não vai ser bom para a memória, pelo contrário. Então, a mesma opinião que as pessoas têm sobre telas e internet hoje, o pessoal não está gravando mais nada porque tem tudo no Google. O Platão tinha essa opinião lá atrás a respeito dos livros. Mas eu acho que é mais perigoso a gente perder realmente alguma capacidade aí com as telas do que com os livros. Porque com os livros você demora tempo. A consulta é bem mais difícil. Você tem que ler, e né? tem maneiras e maneiras de você ler alguma coisa. Porque por mais que o conhecimento ele seja externo, ao contrário do que eu acho que muita gente... É um achismo, mas... que eu acho que muita gente acredita, leitura não é uma atividade passiva. Não. É uma atividade ativa, como a gente estava falando. Pô, você tem que imaginar, você tem que absorver aquele conhecimento e se deixar ser transformado, né? Eu acho que é tipo o trabalho do professor, a pessoa que escreve um livro, que está depositando conhecimento, ele é muito similar ao trabalho do agricultor, ele é similar ao trabalho do médico. Em que sentido? Que o efeito do trabalho dele, o efeito do livro, o efeito de eu plantar uma semente, o efeito de eu curar alguém, tá no fato de que outra pessoa vai receber um benefício daquilo, que alguém vai receber a cura, que a árvore vai crescer, que o conhecimento vai ou não entrar dentro de mim. Nós podemos ler o mesmo livro aqui e alguém sair daqui sem ser absolutamente, isso aqui não me tocou, não me transformou em nada na minha vida. Eu tive acesso a um conhecimento externo, eu passei um tempo com aquelas palavras, com aqueles símbolos, mas acabou que aquilo ali não fez eu ser uma pessoa diferente. Então,
Eu acho que tem maneiras e maneiras de ler, eu acho que nenhuma delas tá errada, porque é o que a gente falou, às vezes você vai ler só porque, putz, eu não quero pensar, entendeu? Eu não quero O Bruno faz bastante isso. Eu quero só ter ver um seriado ruim, entendeu? Tipo às assim, vezes ele tem que fazer alguma coisa, eu já contei isso aqui várias vezes. Ruim, cuidado aí. Às vezes ele tem que gosto. fazer alguma seriados coisa. ruins são bons, entendeu? Tá. Tem gente que vê dorama, né? Eu não julgo. Eu não julgo. Eu não julgo, eu não nem assumo. começo porque vai que eu gosto, entendeu? O negócio é mas gigante. Uma coisa interessante também que eu acho é que se não tem livro e se não tem escrita, a gente passa adiante o que a gente acha pertinente passar adiante. Então, se você pega tudo que tá escrito no teu livro aí, por exemplo, e se você dependesse, agora, só as pessoas que leram podem passar pra frente. Você acha que em quanto tempo o conhecimento dele ia sumir, entendeu? Ou ser rapidamente alterado também, né? Oralidade. Você altera o significado original, você só passa adiante o que você quer, dependendo do momento do mundo, dependendo das prioridades naquele momento, naquela sociedade específica, talvez não faça sentido aquele conteúdo, mas talvez daqui, sei lá, 200 anos faça muito sentido aquele tipo de conteúdo. Então, tanto que, por exemplo, Platão ou Aristóteles, ou até essas falas sobre Sócrates, que são, 500 anos antes de Cristo. São coisas muito pertinentes pro dia de hoje, pro pensamento de hoje, sabe? Então, e talvez em outra época era não, agora é guerra. Agora a gente não tá pensando em, vamos pensar em coisas desse jeito, entendeu? Então, eu acho que o livro é um jeito de você meio que fazer o voto de isso daqui é importante e vai ser desse jeito. E não importa quem acha que é importante levar adiante. Enquanto ele existir, esse conhecimento existe, entendeu?